Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo virtual da Casa do Caminho. Nós que estamos juntos nessa jornada, nesse estudo ainda virtual, né? Então nós precisamos ter força, ter fé e esperança que em breve nós estaremos da forma presencial. Já estivemos mais longe, né? Quando a gente pensa que vai acabar essa pandemia, vem sempre esse pipoca, uma coisinha daqui, coisinha dali, né? Mas com certeza nós estamos vendo e sentindo, né, pelas informações que nos chegam, né? E em breve, todos nós estaremos reunidos lá na nossa casinha do caminho, nas nossas salinhas, na forma presencial, né? Olhando o olho no olho, estudando não de forma mais virtual, mas estudando juntinho, né? Que a gente possa participar, perguntar, isso é muito bom, né? Mas, por enquanto, como na forma virtual que nós estamos, né? Então, que o infinito, né? O amor infinito de Jesus, isso é básico para a gente, né? Ele está em qualquer lugar, virtual ou não virtual, né? Então, que o Mestre Jesus, com o seu infinito amor, com a sua indulgência, benevolência, indulgência, carinho para a gente, o que ele nos perdoa, né, das nossas falhas, né? Então, ele é um amigão que nós temos realmente, o Mestre Jesus, né? Mas que a gente possa, esse sentimento que ele derrama sobre nós, a gente possa, com esse sentimento sublime, né, ser tocado no nosso coração e ajudarmos mutuamente uns aos outros para vencermos essa longa jornada que Deus Pai traçou para todos nós. E é muito importante que a gente fique sempre unido, porque nós somos irmãos para isso aqui, para nos darmos a mão e vencermos essa jornada, bem-aventurados aflitos, como ele diz que nós somos, né? Mas juntos, isso formamos uma corrente e a nossa jornada torna-se mais suave, vamos dizer assim, né? Então, que seja, meus amigos, com as bênçãos de Deus e de Jesus, e que nós vamos dar início a esse estudo de hoje, essa nossa conversa de hoje, né? Que é a forma visual, assim, a gente fica no monólogo, né? É um monocrático negócio, fica meio monocrático. Eu falo e vocês não podem me responder, infelizmente, né? Então, vamos dizer assim, é mais uma conversa íntima, né? Que nós vamos ter, eu com quem estiver aqui nos assistindo aqui, né? Então, que as bênçãos de Deus, de Jesus e do nosso querido Dr. Hermes, que é o diretor espiritual da nossa casa, esteja com todos nós. Nós estamos no Evangelho hoje, na introdução, no item segundo, autoridade da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos essa autoridade da doutrina espírita, falar do estudo de hoje, né? Eu queria ter repassar alguma coisinha para vocês, assim, uma conversa, nessa nossa conversa de hoje, né? Que eu tenho esse hábito, né? Quando éramos da forma virtual, presencial, né? Eu sempre gostava de isso, eu digo sempre para mim, porque a doutrina espírita não é aquilo que nós vamos hoje conversar. A doutrina espírita é um todo, é um conjunto de obras. Então nós temos, é um pentateuco, né, como nós sabemos, assim, a codificação. Então nós temos que ter uma noção desse conjunto para nós entendermos melhor tudo aquilo que nós estamos conversando, né? Essas informações foram todas elas, né, da doutrina espírita, foram repassadas ao nosso codificador por os espíritos de escola, né? Espíritos preparados para isso, para levar essa nova doutrina, né? Sempre com a verdade, sempre com a certeza, né? E ter uma base sólida daquilo que nós fomos, daquilo que nós somos e daquilo que nós seremos, né? Então nós temos que ter essa base, né? Então começou lá em 1857 com o livro dos Espíritos, né? Que trazia para nós a base da doutrina, o livro dos Espíritos. O que só seria essa base da doutrina para nós? Seria a imortalidade da alma, né? A imortalidade, nós somos imortais, espíritos imortais, a natureza dos espíritos em relações com os seres humanos, as leis morais, que basicamente é nesse nosso querido Evangelho, a vida futura e o futuro da humanidade. Então, isso aí é o que rege mais ou menos, né? A base da doutrina espírita, né? Isso é muito importante. E como eu falei para vocês, o Evangelho já foi o terceiro livro do Pentateuco, né? Entre o Livro dos Espíritos, em 1857, surgiu depois, em 1861, o Livro dos Médios. Depois é que veio o Evangelho, em 1864. Posteriormente, veio em 1865 o Céu e o Inferno. E fechando o Pentateuco, né? Veio a Gênese, em 1868. Né? É assim, né? Após nós termos feito essa conversa inicial, né? Nós podemos assim compreender melhor a importância da doutrina espírita em nossa vida.
né? Então, ela nos dá essa certeza. Quando nós hoje passamos pelas nossas aflições, né? As nossas dificuldades, né? Puxa, será que eu mereço isso? Não, gente, isso aqui nós somos imortais. É que nós ainda não nos acertamos com as leis de Deus, que é a única que importa, né? As leis são imortais, as leis de Deus. Então nós estamos em débito com essas leis pelas nossas falhas, ou não cumprimento pelas muitas paixões que nós ainda temos, né? Essa sensação materialista que obriga dentro da gente ainda, né? Está conosco aqui, brigando sempre, né? Com o nosso eu, né? Mas então nós, se estamos passando por dificuldade agora, é que nós estamos em débito com o passado, e agora nós temos a oportunidade com o presente, né? Com hoje, que é a dádiva de Deus para todos nós, com o presente, de nos reajustarmos com a lei divina, e se nós nos reajustarmos bem, nós passaremos para um futuro bem melhor do que nós temos hoje, que aí assim será, porque essa é a vontade do Pai. Dito isso aí, né, nós vamos então passar essa nossa conversa de hoje, esse estudo de hoje, e começa com o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos, né? E o nosso Evangelho começa nos dizendo o seguinte: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que tivesse concebido. Ora, aqui na Terra, ninguém poderia ter a justificativa a justificativa de pretender de possuir só para ele a verdade absoluta, né? Isso até seria uma incoerência, né? Então, isso que o Evangelho diz para a gente é uma grande verdade. Se lembrarmos, como eu falei, o mundo que vivemos é um mundo de provas e expiações, né? Nós estamos aqui em resgate ainda das nossas falhas posteriores, né? E a própria doutrina, em diversos ensinamentos, nos mostra, por conta dessa nossa ainda imperfeição, né? E ignorância espiritual, né? A atuação desses falsos profetas em nossa vida. Falsos profetas que ainda hoje, no dia de hoje, né? No século XXII, ainda continua agindo sem pudor algum, com hipocrisia, iludindo homens de boa vontade e fazendo fortunas à custa do próximo, né? São verdadeiros fariseus, né? São verdadeiros fariseus. Isso acontece, a gente vê no dia de hoje, poxa, mas tem gente que gosta de ser enganado. Não, gente, é porque o mundo o nosso mundo ele não é linear. Ele tem pessoas que se aproveitam, às vezes, da ignorância espiritual ou da boa vontade, né? Iludem as pessoas, né? E colocam coisas indevidas, não como foi no passado, nada mudou daquele passado lá que eles tinham os domínios da coisa e dominavam as pessoas, se achavam, né? Como diz até o nosso Evangelho, né? Não quer dizer que vai para a praça pública e não estou aqui falando de doutrina nenhuma, não, né? Mas lá no Evangelho diz, né, desconfie daquelas que colocam terno e gravata, falam bonito, não sei o quê. Mas vai ver por trás dele é bonito por fora e um vaso negro por dentro. Então nós temos que ter muito cuidado com esses falsos profetas, né, que falam em nome de Jesus, que falam em nome da doutrina espírita, né? Isso é uma verdade absoluta que o Evangelho, como obviamente o Evangelho só traz verdade absoluta. Então, seguindo lá o Evangelho, diz para a gente aqui: se os espíritos que revelaram o Espiritismo se tivessem manifestado a um único homem, nada asseguraria a origem da doutrina espírita, porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses espíritos sem outra garantia que não a sua palavra, né? É o que está no nosso estudo. Isso é claro, mas então eu pergunto para vocês: e Deus? Sendo Deus a inteligência suprema, né? Isso ele não permitiria, pois Deus é Pai, Deus nos criou e Deus quer o bem de todos os seus queridos filhos amados. Ele quer que todos nós possamos possuir esse conhecimento da verdade e alcançar o topo da escala, da meta traçada por ele, que é a nossa perfectibilidade. Lembra lá da questão, acho que é 115, né, livro dos Espíritos, que diz lá, nós partimos do simples ignorante para alcançar a perfectibilidade. É uma linha imaginária que nós temos que subir gradativamente, né, paulatinamente, com o nosso esforço, né? Então Deus traçou essa linha para a gente. Então essa linha só vai ser alcançada, né, quando nós detivermos a bondade, a benevolência, a indulgência. E isso aí nós temos que acreditar, né?
o perdão das ofensas, né? A caridade como nos ensina Jesus. Isso é importante para a gente ter sempre isso em mente para percorrer essa linha o mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Mas continuando a nossa leitura, Deus quis que a nova revelação da doutrina espírita chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro da Terra, manifestando-se em todos os lugares, sem dar a pessoa alguma o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra, né? Aliás, pode-se dizer, pode-se fazer desaparecer um homem, pode-se queimar livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando todos os livros, a força da doutrina espírita não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra, ela surge em todos os lugares e cada um de nós pode beber dessa fonte, né? Então, isso aí, olha falando do Pentateuco, a gente começa estudando isso lá no que é o Espiritismo, né? Nós já estudamos sobre esse aspecto também. Então, assim, tem que ser um estudo assim, mais racional, de coração aberto, como diz lá no que é o Espiritismo, de coração aberto. A gente não pode vir aqui já com a ideia fechada, não acredito, não sei, não é assim que funciona. Então, nós temos que conhecer, ler, conhecer, né, compreender, para ir nós, com o nosso livre-arbítrio, né, com a nossa inteligência, que graças a Deus, Deus nos deu, você escolher o seu melhor caminho. Mas creio, né, o melhor caminho é a prática do bem, é a prática da justiça, amor e caridade. Esse é o melhor caminho. Isso em qualquer religião. Se nós estivermos por aí, nós estaremos bem encaminhados, né? Mas eu trouxe ainda, você vê que Sócrates dizia, né, quando fala aqui dos homens, pode matar as ideias, pode queimar os livros. Sócrates dizia assim, Sócrates afirmava aos seus inquisidores, pode me matar o homem, mas jamais matarão a verdade. Sócrates está aí, cadê os inquisidores dele? Ninguém sabe quem foi. Sócrates, Platão, eles perpetuaram as ideias cristãs, já traziam essas ideias cristãs com ele, séculos antes do próprio Jesus estar entre nós. Não foi isso? Eles viveram séculos antes de Jesus e já tinham foi esse preparo, como dizer assim, né, das ideias cristãs, né, facilitando, né, até a chegada do próprio Cristo aqui na Terra, né? Então isso começou muito lá na frente. Então nós temos a verdade ela vence sempre. A verdade ela vence sempre, né? E a verdade não pode ficar escondida, né? Cedo ou tarde ela vem à tona porque está na lei do progresso, né? A verdade paulatinamente ela vem surgindo, e é inexorável que ela apareça, porque verdade é verdade, né? Aí eu trouxe até aqui duas falas aqui dos nossos amigos, uma de Mateus, quando Mateus diz assim, está lá na frente, né, do capítulo do Evangelho. Então, assim, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão em casa. Está em Mateus. E depois o nosso querido Lucas diz assim para a gente, ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque, olha só como é que ele conclui, porque não há nada oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Isso está em Lucas. Então isso é verdade, né? Tudo vem à tona, a verdade vem sempre à tona. E como o Livro dos Espíritos diz lá, numa das questões dele, né? O que não é verdade, aquilo acaba sumindo, porque a pessoa sente, né? A mentira, sente a hipocrisia, sente a falsidade, e aquilo é banido. Mas a verdade vence sempre, a verdade vence sempre. Seguindo a nossa leitura, o Evangelho diz o seguinte, portanto, na realidade, são os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médios que aparecem por todos os lados. O espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares, não é imposto por nenhuma classe da sociedade, pois cada um pode receber instruções de seus parentes, de seus amigos, até do além-túmulo. É assim que milhares de vozes se fazem ouvir, simultaneamente, sobre todos os pontos da terra, para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes
ou mesmo aos mais sábios, a fim de que ninguém seja excluído. É uma vantagem da qual nenhuma das doutrinas que apareceram até hoje tem desfrutado. O Espiritismo é uma verdade. Ela não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nenhuma dessas coisas podem atingir os espíritos, né? Então você vê como é sábio o nosso evangelho, né? Nessa descrição. O próprio Evangelho, lá que nós estamos estudando, que nós estamos começando hoje na introdução, lá no item 21, né, ele nos chama atenção para que cada um de nós saibamos distinguir aquilo que eu falei na frente, os falsos cristos e os falsos profetas. E ele nos ensina, né, quando ele diz assim, quem nos diz essa partezinha aqui é o nosso querido Lucas. E ele diz para a gente, a árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má, visto que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo nos espinheiros, nem se corta um cacho de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, porque a boca fala o que está cheio o coração. Né? Isso é verdade, né? E depois o nosso querido Mateus e Marcos ainda conclui dizendo para a gente assim, tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitas pessoas. E levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos se arrefecerá, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios, coisas até espantosas, capazes de seduzir, se isso fosse possível, até os próprios eleitos. Então nós, como diz, nós somos às vezes, aí vem a fascinação, né? Vem a gente fica cego com essas coisas e você começa a não raciocinar. Né? Quando você não raciocina, tá entendendo? É a hora que esses falsos profetas dominam a tua mente, teu pensamento, e realmente às vezes a gente entra para uns caminhos tortuosos que depois fica difícil de sair. Né? Seguindo com o nosso Evangelho, sem a menor dúvida, o primeiro exame ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que vem dos Espíritos é a da razão. Toda teoria que se apresente em contradição evidente, com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, deve ser rejeitada, ainda que seja assinada por um nome respeitável. Porque muitas vezes esses falsos espíritas, falsos profetas, né? Eles se fazem passar, né? Se dizem, né? Quando falou lá, sou Cristo, e fala, então você tem que identificar se aquilo veio, aquilo está atingindo o seu coração, se aquilo é bom para você, se aquilo te faz bem, né? Se aquilo não é uma hipocrisia, não é uma falsidade, né? Então, a única garantia séria do ensinamento dos Espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente, por intermédio de um grande número de médios. Entretanto, estranhamos uns e outros em diversos lugares. Entende-se perfeitamente que aqui não se trata de comunicações referentes a interesses secundários, mas das que dizem respeito aos próprios princípios da doutrina espírita, aqueles princípios que eu falei lá em cima. Esta é uma unanimidade que faz cair todas as teorias parciais que aparecem na origem do Espiritismo, quando cada um explicava os fenômenos à sua maneira, e antes que se conhecesse as leis que regem as relações entre o mundo visível e invisível. Esta é a base em que nos apoiamos. Então, é como eu falei, então essa aí do mundo visível e invisível está mais bem explicada, né, no livro dos médiuns. Então, a gente tem que conhecer tudo isso. Né? Nós estamos aqui, começando o Evangelho, né? Mas para chegar no Evangelho, quem era quando nós éramos lá na Casa do Caminho, que era para forma presencial, ninguém começava no Evangelho, a gente começava no que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Então nós vimos fazendo essa sequência, né? Para nós chegarmos ao entendimento, para entender aquilo que a doutrina trazia de tudo para a gente, né? Então é isso mesmo. Mas a doutrina espírita, meus amigos, ela nos ensina que não basta crer.
deve-se saber porque cremos. O Dr. Bezerra sempre diz isso aqui. Não basta dizer que tenho fé, mas sim acreditar nesta fé. E a fé não se impõe, né? A fé é uma coisa inata, e a fé se apoia sobre os fatos e a lógica. Ela não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem certeza, e só tem a certeza porque compreendeu. O Dr. Bezerra sempre dizia isso aí na fala dele, quando ele falava lá uma carta de Dr. Bezerra de Menezes, ele falava para o irmão dele, ele falou exatamente essas palavras, repetindo as palavras do Evangelho, né? Então, você só compreendendo é que você tem a certeza daquilo que você está praticando, da fé, a tal fé que remove montanha, né? Que você crê, eu creio em Deus. Aí começa, mas como é que você crê em Deus se que você não respeita os seus irmãos, né? Não tem? O João não dizia isso assim. Né? Então não pode, gente. Para crer em Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, nós somos irmãos. Então, tudo as coisas que são correlatas, né? Elas vão se juntando assim. Então, para nós crescermos espiritualmente, moralmente, nós temos que ter essa consciência dentro da gente. A verdade é sempre inquebrantável. E a verdade, ela é inquebrantável em qualquer época da humanidade. Quanto à verdade, não tem resistência, né? A mentira não encobre a verdade. Prosseguindo lá com o nosso evangelho. Então, meus amigos, esta é a base em que nos apoiamos, a verdade, quando formulamos o princípio da doutrina. Não é porque ela está de acordo com as nossas ideias que nós o consideramos como verdadeiro. Não nos colocamos, olha o que ele diz, o Espiritismo, não nos colocamos em absoluto como juiz supremo da verdade, nem dizemos a pessoa alguma, acredite tal coisa, pois estamos lhe dizendo, a nossa opinião, aos nossos próprios olhos, é simplesmente uma opinião pessoal, que pode ser falsa ou verdadeira, porque nós não somos infalíveis de ninguém. Né? Não é porque um princípio nos é ensinado que devemos considerá-lo como verdadeiro, mas porque ele recebeu uma aprovação unânime. Vamos supor que agrade a certos espíritos ditar sobre um título qualquer um livro em sentido contrário ao que nós conhecemos. Suponhamos mesmo que com uma intenção hostil, objetivando desacreditar a doutrina, a malevolência, fazendo surgir comunicações apócrifas, isto é, falsas. Que influência poderiam ter esses escritos se eles são desmentidos por todos os lados e por todos os espíritos? O princípio da concordância é uma garantia quanto a alterações do espiritismo, que poderia sofrer pelas seitas que quisessem, né, se apoderar dela e acomodá-la à sua vontade. Então a verdade sempre vence, a verdade sempre é absoluta, a verdade sempre norteia a doutrina espírita, né? Porque ela vem dos espíritos, dos bons espíritos. Então, como eu falei, nós temos que conhecer esses espíritos, temos que dar razão a esses espíritos que escreveram, que codificaram para Kardec a codificação. Como eu falei, são espíritos de escola. Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Sanson, né, São Luís e muitos outros. Né? Isso vem de longe, antes mesmo de Kardec, já tinha espíritos que já esboçavam toda essa verdade. Né? Então nós temos que ter essa certeza dentro de nós para nós prosseguirmos na nossa convicção. E eu trouxe para a gente até uma questão, né? Lá na questão Livro dos Espíritos, a questão 919, lembra da questão 919, né? Então a pergunta assim para a gente, qual o meio prático e eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal? A resposta é simples, né? Do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, né? E por que essa questão? Por que eu trouxe essa questão aqui? Porque está mais do que na hora de deixarmos a cegueira e a fascinação nos dominar. Examinemos os fatos, nem tudo é o que parece. Usemos a nossa inteligência, o livre-arbítrio, o nosso eu verdadeiro. Né? A doutrina espírita veio para sedimentar a nossa ida a lugares felizes e ajudarmos o Pai, né? Através das muitas encarnações, na obra da criação. Foram e serão muitas encarnações sofridas e doloridas. Nós já passamos por muito e passaremos por muito mais ainda. Não basta essa, né, encarnação que nós estamos. Essa é a nossa melhor encarnação, mas é uma encarnação que nós temos que aproveitar, que é uma dádiva de Deus essa encarnação. Ajudar. E como eu costumo dizer para mim mesmo, né?
Não é fácil, gente, ser bom. Não é fácil realmente, é difícil, né? A gente vacila, faz uma coisa boa, daqui a pouco a gente vai, faz uma. Caramba, como é que eu consigo fazer isso aí? Não é possível, né? Como é que eu consegui falar mal de alguém? Como é que eu consegui desejar mal para alguém? Como é que eu consegui falar, né? Não ajudar, não estender, nem quero nem saber, passo distante, finjo que não vejo, né? Não me reconcilio com meus indiferentes, não digo nem inimigo, com meus indiferentes. Gente, olha quanta imperfeição nós temos ainda, né? Então é de muito difícil ser bom mesmo. É muito difícil, né? Ser um Santo Agostinho, um Paulo de Tarso, um doutor Bezerra, né? Veja a trajetória de desprendimento desses espíritos, né? A sua abnegação, a superação, a fidelidade que eles tiveram aos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então que nós sejamos otimistas e prudentes, construindo o bem em nossas obras e aproveitando todos os nossos talentos, que todos nós os possuímos. Não devemos enterrar, né, o nosso talento, como está lá na parábola dos talentos. Não, vamos aproveitar, vamos multiplicar nosso talento, vamos valer as nossas obras, cada um segundo as suas obras, não foi o que Paulo disse? Não, cada um segundo vamos fazer valer as nossas obras, nossos talentos. A doutrina espírita não dá essa oportunidade, gente, de nós progredirmos, né? Nessa caminhada, nessa belíssima caminhada que ela está traçando para todos nós. É o caminho a ser seguido. A doutrina espírita é sábia, prudente em todas as suas revelações, né? E é isso que diz a continuação da nossa leitura. Daí a necessidade de se usar a maior prudência na sua publicação. E no caso em que se acredita que se deve publicá-la, é importante apresentá-la como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, havendo, porém, em todos os casos, a necessidade de confirmação. É essa confirmação que se deve aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Não se deseja ser acusado de leviandade ou incredulidade refletida. Os espíritos superiores procedem com extrema sabedoria em suas revelações. Eles só abordam gradualmente as grandes questões da doutrina espírita, à medida que a inteligência está apta a compreender as verdades de sua ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma nova ideia. Eis porque eles não disseram tudo desde o início, e ainda hoje não o fizeram, não cedendo jamais à impaciência das pessoas. Muitos apressados, nós somos nós, falando para a gente aqui, muito apressadas, que querem colher os frutos antes de estarem maduros. Os espíritos verdadeiramente sábios não se sentem suficientemente esclarecidos, se não se sentem. Os espíritos verdadeiros sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca resolve de uma maneira absoluta. Declaram que a tratam apenas do seu ponto de vista e eles mesmos aconselham esperar a confirmação. Olha que beleza, né? Por isso eles são superiores, né? É um belo exemplo para todos nós, não é? Todos nós que somos afoitos somos nós mesmos, né? Nos julgamos dono da verdade, das empinadas, né? E até muitos de nós questionam a resposta dos espíritos quando a recebemos. A nossa verdade é que vale. Queremos escutar aquilo que nos agrada e não a verdade. Né? Porque a verdade, às vezes, ela machuca muito, né? Nós nunca gostamos da verdade absoluta, né? E como dizia até o meu amigo Ivo, né? O Ivo que dizia uma frase assim, o verbo mata, e é verdade, né? Eu via isso aí, gente, né? Vou fazer, né? E não é novidade, né? Lá na Casa do Caminho, quando nós tínhamos no dia 2 de novembro, finados, né? Aí que vinha as mensagens dos espíritos, né? Então a gente via lá, graças a Deus, 99% das pessoas aceitavam a carta, a gente chorava, se emocionava. Quantas vezes eu me emocionei recebendo carta dos meus parentes, meu pai, minha mãe, né? A minha esposa, a mesma coisa, né? Mas a gente sentia que tinha gente lá, isso não tem nada a ver comigo, isso não é isso, não foi isso. A pessoa quer escutar aquilo que a pessoa quer. Então a pessoa não tem essa compreensão, né? O espírito não fala aquilo que a gente quer. Quem conhece o Dr. Herman, né? Quem trabalhou com o Dr. Herman, quem escutou, e todos nós que estamos na Casa do Caminho já passamos pela mão do Dr. Herman, graças a Deus, né? Nós vimos lá, o Dr. Herman não batia na nossa, né, Gilbertinho, aqui, não.
ele falava a verdade, né? E a verdade sempre nos incomoda. Falava com carinho, falava com amor, mostrava o caminho reto para a gente. Então, isso é confiança, credibilidade. Então, nós temos que ter essa credibilidade nesses bons espíritos que nos falam, né? E muita gente, às vezes, não acreditava, né? Escutava o doutor Herman falar, na semana seguinte estava lá com a mesma problemática, né? Então, e assim, nós somos assim, a nossa imperfeição, né? Mas eles têm paciência, né? Então, eu convivi lá, antes da pandemia, 27 anos lá com o doutor Herman, né? Paciência que esse espírito tinha com todos nós, né? As pessoas repetiam lá sempre aquela coisa toda, sempre o mesmo carinho, né? E era uma coisa de muita satisfação, muito grata para todos nós, podemos conversar ao vivo e a cores com o espírito, como o Dr. Herman, né? Isso valeu para nós muito, né? Valeu. E espero que quando a nossa casa reabrir, tudo volte ao normal, né? E se Deus quiser, voltará, né? Porque aquela casa, né, na casa de Dr. Herman, aquela casa é na casa de Jesus. E se Jesus está no comum, tudo vai dar certo, se Deus quiser. O Dr. Herman é nosso diretor espiritual, mas Jesus é o comandante geral. A casa é uma casa de Jesus, né? Não é pela opinião de um homem, seguindo o Evangelho, não é pela opinião de um homem que os outros se consagrarão, mas pela voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, muito menos nós ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Também não será um espírito vindo se impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita. A sua força está na autoridade divina. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. Foi por isso que não a colocou na cabeça frágil de uma única pessoa. Esse conjunto harmonioso já se delineia. Ora, este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu esplendor, de maneira a anular todas as incertezas, porque daqui para a frente, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazer ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente bem preparado. Entretanto, espera, aquele que hesita entre os dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Este é o indício certo do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos nos diversos pontos em que se comunicam, e isto é um sinal também certo de que os dois sistemas irá prevalecer. Qual dos dois sistemas irá prevalecer? Então, meus amigos, estamos apenas na introdução do Evangelho. Quantas coisas recebemos, é longa, né? Eu aqui tive que tirar pedaços, porque o nosso tempo é curto, né? Tá tirando aqui uns pedacinhos, leiam tudo em casa, né? Isso dá prosseguimento, a introdução é longa, né? Nós estamos na introdução, será um longo caminho nesse estudo. Costumamos dizer que este é o verdadeiro livro de cabeceira. O Evangelho é realmente o verdadeiro livro de cabeceira. Aqui estão as leis morais que Jesus veio nos ensinar, né? Aqui está o único remédio para a nossa cura. O amor, a compaixão, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E todas as demais virtudes que nos farão ser um homem de bem. E com toda certeza ainda, é um remédio amargo para todos nós, tem absoluta, né? Que é um remédio amargo para todos nós, ainda, né? Neste planeta de provas e expiações. Mas o resultado será a nossa cura e o passaporte para o mundo de regeneração. Estamos juntos nessa jornada, nesta luta pelo bom combate. Já se passaram 165 anos do advento da terceira revelação, o Consolador prometido. Hoje a doutrina espírita é propagada mundo afora, mas cabe a cada um de nós, trabalhadores da última hora que somos, darmos a ela a credibilidade e sua expansão, acreditando e sendo exemplo daquilo que dizemos, fazemos ou praticamos no nosso dia a dia. Temos Jesus como mestre, modelo e guia. Este é o melhor caminho que devemos seguir. Sigamos as suas pegadas. Até a próxima aula. Fique com Deus, com Jesus, com o Dr. Herman, com o Dr. Bezerra, mas acima de tudo, com Deus Pai. Que assim seja, graças a Deus.